Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. It's on your hands. There's only one way you can get it out. That's accept it. That's right. Become part of it. Está em suas mãos. Há somente uma maneira de você poder tirá-lo. Isto é, aceitá-lo. Isso mesmo, se tornar parte dele. That's what it was shed for. Para isso que ele foi derramado. Now, the make-believer hangs around and acts just as pious as he can, but down in his heart, he's trying to find how you do it. Agora o crente manufaturado ronda e age simplesmente tão pio quanto possa. Porém, no fundo do seu coração, ele está tentando encontrar como você faz. Oh, if the country isn't full of that part of hypocrites. Oh, seu país não está cheio dessa porção de hipócritas. That's a Judas. That's exactly. Esse é um Judas. É exatamente isso. Hangs around, becomes part of the group. He was a treasure. See? Ronda torna-se parte do grupo. Ele era o tesoureiro. He stands around, he's always got his hand out for money. You can tell that one thing. He's always fishing for money. And got his hand out for this. Ele permanece junto, ele tem sempre a mão dele estendida para o dinheiro. Você pode dizer isto, uma única coisa, que ele está sempre procurando obter dinheiro e tem a mão dele estendida para isso. And he is a make-believer. E ele é um crente manufaturado. He acts like a believer, but down in his heart, you remember, he wasn't fooling Jesus. Ele age como um crente, mas no fundo do seu coração, lembre-se, ele não estava fazendo Jesus de tolo. After the 70 left, and the believers made their stand, and he turned around to the believers and he said, there's still something in you. Or said, I've chose 12 and one of you's the devil. Depois que os 70 saíram e os crentes decidiram de que lado ficariam, e ele virou-se para os crentes, ele disse, há ainda algo em vós? Pois disse, escolhi 12, e um de vós é um diabo. Jesus sabia desde o princípio, pois ele era a palavra. Ele conhecia o segredo do coração. Quão duro foi! Pare um minuto. Pense profundamente, por longo tempo, honestamente. Walking right there, and a man called him brother and knowed all the time that was the deceiver that was going to try to upset him and sell him for 30 pieces of silver. Quão duro deve ter sido para ele, andando bem ali, e um homem chamando-o de irmão, e sabia o tempo todo que esse era o enganador que ia procurar aborrecê-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata. How hard it was to hold it in his bosom. And his friend walking along there. Quão duro foi manter isso em seu peito, e seu amigo andando por ali. He said, friend, called Judas his friend. Have not I been with you all this time? Mesmo ele disse, amigo, chamou Judas de seu amigo. Não tenho eu estado contigo todo este tempo? Knowing in his heart and couldn't say it. Sabendo em seu coração e não o podia dizer. He knowed from the beginning who it was that would betray him. Ele sabia desde o princípio quem era o que o havia de trair. There's that make-believer that's just waiting. Aí está aquele crente manufaturado que está só esperando. He'll sing and say, oh, I believe this, and I believe this, and I believe this. Ele proclamará isto, dirá,
Oh, eu creio nisto, e eu creio nisto, e eu creio nisto. Oh, you know, I heard somebody say so and so times. Mas, oh, você sabe, eu ouvi alguém dizer que é nos tempos de fulano. Just longing with ears. Oh, veja, só de ouvidos compridos. A real believer don't hear nothing but the word. That's all. Verdadeiro crente não ouve nada a não ser a palavra. Isso é tudo. He watches the word. He ain't looking for no loopholes. He ain't looking for no gimmicks. He believes God and that settles it. It just keeps going on. Ele observa a palavra. Ele não está procurando fendas. Ele não está procurando truques. Ele crê em Deus e isto conclui. E ele continua indo adiante. See? There's the believer. Vê? Aí está o crente. The unbeliever fills up in a minute and he can't stay to listen 10 minutes to the message. He's got to get up and walk out. O incrédulo se enche num minuto e ele não consegue ficar para ouvir 10 minutos da mensagem. Ele tem de se levantar e sair. It's against his creed and he just won't have no more to do with it. So he goes out. É contra o seu credo e ele simplesmente não terá mais nada a ver com isto. Então ele sai. Then the make-believer hangs right on that Judas. See? That's a deceiver. Então o crente manufaturado continua bem aguardando esse Judas. Veja, esse é o enganador. That's a rascal, if I have to say such a word. Esse é o malandro, se eu tenho de dizer tal palavra. Judas, he hangs around. Judas, ele ronda. This is the time these make-believers are very popular with the people. That's right, these make-believers. See? Esta é a hora que, algumas vezes, estes crentes manufaturados são muito populares com as pessoas. Isso mesmo, esses crentes manufaturados. Veja. Some of them are mighty men, educated, doctor's degree, big pay, everything. Alguns deles são homens poderosos, educados, grau de doutor, grande ordenado, tudo. Some of them are great men, shrewd, just like sons of Satan would be. Alguns deles são grandes homens, astutos, exatamente como os filhos de Satanás seriam. Look how Satan come right up there and agree with every bit of that word. He's just waiting to find that weak spot in Eve, to where he could show his power, to deceive her, to betray her. Olhe como Satanás surge bem ali e concorda com cada partícula desta palavra. Ele estava simplesmente esperando para encontrar aquele ponto fraco em Eva, até onde ele pudesse mostrar o seu poder para enganá-la, para traí-la. That was Satan. Esse foi Satanás. And here Satan is in the form of Judas in that age. E aqui Satanás está na forma de Judas, nessa era. That was Satan in the first age. Esse foi Satanás na primeira era. What was he? Agreeing with the word. Till just one little thing, he's trying to find a place where he get a weakness. O que ele estava? Concordando com a palavra, até que simplesmente numa única coisinha, ele está tentando encontrar um lugar onde ele consiga uma fraqueza. That's exactly what the Judas finds right now. E é exatamente isso que o Judas encontra agora mesmo. He'll come right along with the meeting and watch right around until he can find that little spot that he... Oh, there it is. That's it. See? Oh, that's the way it's done. See? Ele acompanha a reunião e observa bem por ali, até que ele possa encontrar aquele lugarzinho que ele... Aí está! Isso mesmo, vê? Eis como se faz. Vê? That's just exactly. Isso é corretíssimo. Many of you remember up there that night when that man come out on the platform. Muitos de vocês se lembram ali em cima, naquela noite, quando aquele homem apareceu na plataforma. He thought that there was a mental telepathy of reading the prayer cards, and how he thought he had it right then. Ele pensou que houvesse uma telepatia mental ao ler os cartões de oração, e como que ele pensou que entendera isso naquele momento mesmo. Brother, he was sure he had it. Irmão, ele estava seguro de que ele entendera. He come around, he belonged to a church that don't believe in the gospel, the full gospel. E ele nos fez uma visita, ele pertencia a uma igreja que não crê no evangelho completo. And he come up on the platform, I was tired, he's fixing to take me away. E ele subiu na plataforma, eu estava cansado, eles estavam se preparando para me levar embora. That's at Windsor, Ontario. And there, come right across from United States there, right across from Detroit, at Windsor, the big auditorium.
Isso foi em Windsor, Ontário. Ali, atravessou dos Estados Unidos, ali, do outro lado, de Detroit em Windsor, o grande auditório. This man come up there, the gray suit on, a red tie, intelligent looking man, smart as a tack. E este homem subiu ali vestido com um terno cinza e uma gravata vermelha, homem de aparência inteligente, esperto como um azougue. He comes to the platform, and he walked up, and I said, "Well, just let me have your hand." Ele veio até a plataforma e ele subiu. Eu disse, bem, apenas deixe-me segurar a sua mão. I said, "I'm tired. I've seen so many visions. Just let me have your hand." Eu disse, eu estou cansado. Eu tenho tido tantas visões, apenas deixe-me segurar a sua mão. And I never noticed the man. And he put his hand over on mine. I said, "Sir, there's nothing wrong with you. Go ahead." E eu nem notara o homem. E ele colocou a sua mão bem sobre a minha. Eu disse, Senhor, não há nada de errado com o Senhor. Vá em frente. He said, "Oh, there he is too." Ele disse, sim. And I said, "Let me see." E eu disse, bem, deixe-me ver aí. I said, "No, sir. There's not one sign. No, sir. You're a healthy man." Eu disse, não, Senhor, não há nenhum só sinal. Não, Senhor, o Senhor é um homem sadio. He said, "Go look at my prayer card." Ele disse, vá olhar no meu cartão de oração. I said, "I don't care what you put on your prayer card." Eu disse, não me importa o que o Senhor colocou em seu cartão de oração. I said, "I don't have nothing to do with the prayer card." Not thinking, you see, I was tired, wore out, but the grace of God, you see, was still there. Eu disse, eu não tenho nada a ver com o cartão de oração. Sem pensar, veja você. Eu estava cansado e esgotado, porém a graça de Deus, veja você, ainda estava ali. Remember, if he sends you, it's his obligation to take care of you. It ain't mine, it's him. He sent it. Se ele o envia, é obrigação dele cuidar de você. Não é minha, é dele. Ele enviou isso. I'm just supposed to stand on what's true. Eu apenas devo permanecer no que é verdade. When Moses throwed his stick down, it turned into a serpent, and the magicians done the same thing. What can Moses do but stand there and wait for the grace of God? That's all. Same thing. Quando Moisés jogou no chão a sua vara, ela se transformou numa serpente. E os mágicos fizeram a mesma coisa. O que Moisés podia fazer a não ser ficar ali e esperar pela graça de Deus? Isso é tudo. A mesma coisa. He followed out the commandments, and you know what happened, don't you? See? Ele levou a cabo os mandamentos. E você sabe o que aconteceu, não sabe? This man said, "Well," he said, "there is, look at my prayer card." Este homem disse, ora, ele disse, olhe no meu cartão de oração. I said, "Well, you might have had a lot of faith and might have done it." I'm not thinking, you see, not even paying attention. Eu disse, bem, você pode ter tido muita fé e pode ter curado isso. Sem pensar, veja você. Eu fiz, nem mesmo prestando atenção. Then he unbuttons his coat and pushed out his chest. He said, "There you are." To the audience. Então ele desabotoou o paletó dele e mostrou o peito. Ele disse, aí está, para a audiência. I thought, what's going on here? Eu pensei, o que está acontecendo aqui? Looked around, he said, "There you are." Said, "See the gimmick?" Ele olhou em volta, ele disse, aí está, disse, estão vendo o truque? That's your Judas, a religious man, a preacher of a great denomination. Esse é o seu Judas, um homem religioso, um pregador de uma grande denominação. Said, "There you are. I had so much faith. Now, he's got so weak he can't read the telepathy. See? It don't come to him no more." Disse, aí está, eu tinha tanta fé. Ora, ele ficou tão fraco que ele não consegue ler a telepatia. Veja, ela não vem mais a ele. And there, he says, "Now my faith was so great." Said, "I put that on the prayer card and now he can't catch it, you see." Said, "That's the gimmick." E ali ele disse, não é a minha fé que foi tão grande, disse, eu coloquei isto no cartão de oração e agora ele não consegue captar. Vejam vocês. Disse, é este o truque. I thought, what's going on? Eu pensei, o que está acontecendo? Then the grace of God came down. Então a graça de Deus desceu. I said, "Sir, why has the devil put in your heart to try to deceive God?" Eu disse, Senhor, por que tem o diabo colocado em seu coração para tentar enganar a Deus?
modern Judas. Judas moderno. I said, you are a Church of Christ. Eu disse, o senhor é da Igreja de Cristo. Excuse me. Those that done said it. Desculpe. Bem, eu acabei dizendo. You're a Church of Christ preacher. You belong to the Church of Christ from over in the United States. O senhor é um pregador da Igreja de Cristo. O senhor pertence à Igreja de Cristo, dali dos Estados Unidos. That man sitting up there with that blue suit on, and your wife and his wife sitting there, you sat at a table last night that had a green thing over it, a spread like this, and you made up that this was telepathy, and you were coming tonight. E aquele homem sentado ali, vestido com aquele terno azul, e a sua esposa e a esposa dele sentados ali, vocês sentaram-se à mesa na noite passada, a qual tinha uma coisa verde sobre ela, um pano de mesa assim, e maquinaram que isto era telepatia, e que vocês vinham esta noite. That man raised up and said, "That's the honest truth. God have mercy on me." Aquele homem se levantou, ele disse, essa é a pura verdade, Deus tem misericórdia de mim. I said, "Sir, you put TB and cancer on that card, and now you have it. It's yours now." Eu disse, Senhor, o Senhor colocou TB e câncer nesse cartão. É agora o Senhor tem. É seu agora. He grabbed me by the pants leg. He said, "I didn't." E ele me agarrou pela perna da calça. Ele disse, eu não. I said, "I can't help you. Go right ahead. That's up between you and God. You wrote your doom right on your card." Eu disse, eu não posso evitar. O Senhor vai em frente. Isso está entre o Senhor e Deus. O Senhor escreveu a sua condenação bem no cartão. And that got him. That was all of it. E isso o pegou. Isso foi tudo. See? Make-believers. Deceivers. Fault with God and His Word. Veja, crentes manufaturados, enganadores, procurando encontrar algum defeito com Deus e sua palavra. That's the Judases. That's the ones. Esses são os Judas. Esses são os tais. You see how Judas come out? Você vê como Judas se mostra? See how that guy come out? Vê como esse rapaz se mostra? That's the way the make-believers happen. See? É assim mesmo que acontece com os crentes manufaturados. Veja, Make-believers. Oh, highly educated. Sometimes a great showdown comes between the Word and their creed. crentes manufaturados, altamente educados às vezes, e vem uma grande hora de manifestar os fatos entre a palavra e o credo deles. And when it does, they sell out to their denomination, just exactly like their forerunner did, Judas. E quando vem, eles se vendem para a denominação deles, bem exatamente como o precursor deles fez, Judas. Judas sold out to his denomination, sold Jesus, the Word, to his denomination and betrayed Jesus Christ, after he claimed to be a part of it. Judas se vendeu para a denominação, vendeu a Jesus, a palavra, para a sua denominação, e traiu a Jesus Cristo depois que ele afirmou ser parte dela. Ministers sometimes claiming to be servants of Christ. And when the Word is thoroughly identified to be vindicated for that day that it is the message of the hour, and they'll sell out for popularity to their denomination. Os ministros às vezes afirmam ser servos de Cristo, e quando a palavra é completamente identificada para ser vindicada para esse dia, que é a mensagem da hora, e eles se vendem ali por popularidade para a denominação deles, Just exactly like Judas did, betrayed Jesus to the Pharisees and Sadducees. bem exatamente como Judas fez, entregou a Jesus aos fariseus e saduceus. That spirit don't die, so that's amongst the believers, make-believers, and unbelievers. Esse espírito não morre, então aí isso está entre os crentes manufaturados e incrédulos. See? That's just exact. Come right down and sold Jesus for 30 pieces of silver. Veja, isto está corretíssimo. Desceu e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. And many men will do it today for a meal ticket for an extra $100 a week. Right. E muitos homens fazem isto hoje para ganhar um dinheirinho por uns $100 extras por semana. Certo. Deny the God that's standing in the midst of them that bought their life, and with the full word. Negam o Deus que se acha no meio deles, que trouxe a vida deles, e com a palavra completa.
They'll say, "Oh, them days of miracles is past. God don't need such a thing as that today." E eles dizem, oh, aqueles dias de milagres passaram. Ou Deus não necessita de uma coisa como essa hoje. See? Oh, I believe in Jesus Christ, the Son of God. Hail Mary, Mother of God, blessed art thou amongst women. All these other things they say. Vê? Oh, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ave Maria, Mãe de Deus, bendita és tu entre as mulheres. Todas essas outras coisas que eles dizem. Some of them said, I believe in the Apostles' Creed. E alguns deles disseram, eu creio no credo apostólico. I believe in God the Father, Almighty, Creator of heavens and earth. I believe in the Holy Roman Catholic Church and all these things. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio na Santa Igreja Católica Romana e todas essas coisas. Tell me when an apostle ever had a creed like that. Diga-me quando um apóstolo alguma vez teve um credo assim. If the apostles had one creed, it's wrote in Acts 2:38. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Seus apóstolos tiveram um credo, ele está escrito em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. If there's any creed to them, that was it. They had no creed, it was a word. Se houve algum credo para eles, foi esse. Eles não tinham nenhum credo. Era a palavra. That is true. It still remains the same. Isso é verdade. Ainda permanece a mesma. That's a prescription for the cure of the disease of sin. You shall receive the gift of the Holy Ghost. Esta é a receita para a cura do mal do pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Repent and be baptized for the remission of sins. See? And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Arrependei-vos e sejais batizados para perdão dos pecados. Veja. E recebereis o dom do Espírito Santo. But they sell out like Judas. That's the make-believer. Porém, eles se vendem como Judas. Esse é o crente manufaturado. Some of them are highly talented people. Alguns deles são pessoas altamente talentosas. And this make-believer, watch that guy. That's the shrewd guy. Este crente manufaturado, observe esse tipo. Esse é o tipo astuto. This little guy fills up quick and jumps up and runs out at every little phrase that he don't like. You don't pay no attention to him. He's just an unbeliever to begin with. Este tipinho que se enche rápido e se sobressalta e deserta com cada frasezinha que ele não goste, você não preste atenção a ele. Ele é simplesmente um incrédulo, para começar. But when you see this guy, a make-believer, hangs on. See, that's the Judas. That's him. Mas quando você vê que este tipo, um crente manufaturado, aguenta ali, veja, esse é o Judas. Esse é ele. Like great talents. Como grandes talentos. I'm going to call names here, which I really shouldn't do it, but I'm going to call them anyhow, so that you'll know it. Eu vou citar nomes aqui, o que eu realmente não deveria fazer. Porém, vou citá-los de qualquer forma, para que você conheça isso. Like Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Como Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Elvis Presley, a Pentecostal. Pat Boone, a Church of Christ. Red Foley, a deacon in the Church of Christ. Now I think Ernest Ford is a Methodist. Elvis Presley, pentecostal. Pat Boone, da Igreja de Cristo. Red Foley, diácono da Igreja de Cristo. Eu acho que Ernest Ford é metodista. And all those people, those talents, smart, out on television. E todas essas pessoas com esses talentos, espertos, lá na televisão. And people say, well, aren't they religious? They sing songs. That don't mean one thing. E as pessoas dizendo, bem, não são eles religiosos? Eles cantam canções. Isso não significa nada. Yes, sir. Deceiving the world. Enganando o mundo. What do they get out of it? O que eles conseguem arrancar disto? Judas got 30 pieces of silver. Elvis, a fleet of Cadillacs and $250 million or $1 million on records and things like that. Judas recebeu 30 moedas de prata. Elvis, uma frota de Cadillacs, e 100 ou 200, 150 milhões de dólares ou $1 milhão em gravações e coisas assim. Pat Boone and the rest of them. Pat Boone e o resto deles. I don't care what church they belong to and everything. It's hypocrisy. It's a make-believe. It's a front.
that their life proves out that isn't right. Right. Não me importa a qual igreja eles pertençam. É tudo mais é hipocrisia. É um fingimento, é uma falsa aparência. Isso a vida deles prova completamente. Isso não está correto, certo? Then there are those with the talents that is great organizers, worldly wisdom. Então há aqueles com os talentos que são grandes organizadores, sabedoria mundana. They preach the gospel, claim to. Smart men, intellectuals. Eles pregam o evangelho, afirmam que pregam. Homens espertos, intelectuais. Listen, a man that's trained in that field, he is not a preacher, he's a lecturer. Ouça, um homem que é treinado nesse campo, ele não é um pregador, ele é um orador. That's what's the trouble today. We have lectures. Esse que é o problema hoje. Nós temos oradores. Jesus, my Lord, wonderful. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word.